E esse menino nasceu, que era o próprio Cristo, era o próprio Salvador, porque Deus ele olhou para esse mundo e era preciso ele vir para esse mundo para salvar este mundo, porque se Cristo Jesus não tivesse vindo a este mundo, o nosso futuro era a condenação eterna, era o inferno, mas Cristo Jesus ele veio para mudar a nossa trajetória. E esse menino nasceu, que era o próprio Cristo, que era o próprio Salvador. E assim que Cristo Jesus ele nasceu naquela manjedoura, como diz na palavra, Deus que tinha uma luz tremenda, uma luz poderosa, e ali apareceram aqueles três reis magos diante da presença de Cristo Jesus, só que sempre aquela criança era perseguida para ser morta. E aos 2 anos de idade, Cristo Jesus foi perseguido para ser morto, para ser arrancada a sua cabeça, para ser degolada a sua cabeça. Mas aquela criança ela tinha uma promessa, ela tinha uma grande promessa, e essa promessa que Deus colocou dentro do meio do teu coração, ela não pode morrer jamais, essa promessa. Só que diz na palavra de Deus que veio o anjo do Senhor, o anjo, o Deus Todo-Poderoso, falou para José e Maria: saia aqui dessa cidade e vai para o Egito, porque os inimigos querem matar essa criança, querem matar o príncipe da paz, que é Cristo Jesus. E esse menino ele foi crescendo em força e sabedoria. E diz na palavra de Deus que essa criança, aos 12 anos de idade, Cristo Jesus diz na palavra de Deus que ele ensinava os mestres da lei. Ele ensinava através do amor: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cristo Jesus, e na palavra de Deus que Cristo Jesus chegou lá no templo e começou a pregar, começou a falar acerca de seu Pai, acerca do templo. Só que aqueles homens eles não entendiam o que Jesus estava falando, porque eles eram carnais, não eram espirituais. Ele falou: estou na casa de meu Pai. Jesus que passou dias lá no templo, e na palavra de Deus que Maria e José estavam preocupados com Jesus Cristo, atrás de Jesus Cristo, porque Cristo Jesus só tinha apenas 12 anos de idade. Maria e José encontraram com Jesus. Maria falou: Jesus, nós estamos preocupados com vocês, nós estamos preocupados contigo, porque está com alguns dias que você saiu da minha presença. Jesus falou: eu estou na casa de meu Pai, eu estou na casa de meu Pai. Porque Maria sabia que ela era submissa a Cristo Jesus, ou seja, Cristo Jesus está num nível elevado a Maria, porque Maria não é digno de adoração, digno de adoração é Cristo Jesus. Jesus ele foi crescendo, e aos 30 anos de idade, e na palavra de Deus que Jesus ele foi batizado nas águas, foi batizado no Rio Jordão. Era preciso ele ser batizado, só que Jesus já tinha sobre si a presença, mas esse batismo era para cumprir as profecias. E assim que Jesus foi batizado pelo seu primo João Batista, e na palavra de Deus que desceu um pombo diante da presença de Deus, diante da presença de Cristo Jesus, e aquele pombo simboliza o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus Cristo fala: eu vou, mas eu deixo o Consolador, eu deixo o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo que faz morada dentro de mim e dentro de você. Assim que Jesus foi batizado nas águas, João Batista ele falou: eis que eu batizo vocês com água, mas vai vir alguém mais poderoso do que a mim, e este vai batizar vocês com o fogo da presença, com o fogo do Espírito Santo. Eu não sou nem digno de amarrar as suas sandálias, eu não sou nem digno, mas esse vai te batizar com fogo, ele vai te batizar com o Espírito
Espírito Santo de Deus. E assim que Jesus foi batizado no Rio Jordão, ele foi para o deserto. E ali no deserto, Cristo Jesus foi perseguido pelo seu inimigo número 1, Satanás. Ou seja, há uma luta, há uma guerra espiritual que eu e você nós enfrentamos. Muitas vezes eu e você nós estamos cansados, nós estamos afadigados, muitas vezes nós não entendemos. É uma batalha espiritual, é uma guerra espiritual, não é normal. Todos os dias você está cansado fisicamente. Não é normal, é uma batalha espiritual, uma batalha entre a carne e o Espírito. E Cristo Jesus foi até ao deserto e ali apareceu Satanás. E Cristo Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber nada. O que Satanás fez? Foi tentar ir no ponto fraco de Cristo Jesus. E é isso que Satanás vai fazer nas nossas vidas. Ele vai no teu e no meu ponto fraco. Se o teu ponto fraco for na bebida, ele vai usar na bebida. Se o teu ponto fraco for na prostituição, ele vai não enviar mulher feia para você, mas mulher bonita para você. Aí naquele exato momento que Jesus estava com fome, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Satanás pegou aquela pedra e falou para Jesus: transforme esta pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, transforme esta pedra em pão. Mas Cristo Jesus ele foi com a palavra. É preciso você ter a palavra dentro do teu coração, não somente você ter a palavra de Deus na sua mão, mas tem que estar aqui dentro do teu coração. Porque diz na palavra de Deus, é neles o homem como examinar as Escrituras, porque as Escrituras ela testifica de um Deus Todo-Poderoso. E Cristo Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Cristo Jesus ele repreendeu Satanás através da palavra. Mas Satanás ele veio pela segunda vez e fez uma grande miragem. Uma grande miragem. Mostrou os palácios, mostrou os reis, os reinados, ouro e prata, e ofereceu a Cristo Jesus. Eu te dou tudo isso se você prostrar diante de mim, se tu me adorares como Deus. E Jesus falou: somente a mim me adorarás, porque eu sou o teu Deus, eu não vou se curvar diante de ti. Eu e você nós não devemos se curvar diante da dificuldade, diante das lutas que você está passando sobre a sua vida. Curve diante somente de Cristo Jesus. E Cristo Jesus falou: se aparta-vos de mim, Satanás. Ele se apartou. Quantas vezes Satanás vai tentar te derrubar? É uma luta. Todos os dias você tem que matar um leão por dia. É uma luta espiritual. Quando você estiver vivo, você vai batalhar, você vai guerrear, você vai ter aquela guerra física e aquela guerra espiritual. Todos os dias que você enfrenta sobre a sua vida. E Satanás ele não desistiu. Apareceu pela terceira vez a Cristo Jesus e levou Jesus até o tabernáculo. E ali levou Cristo Jesus e falou para Cristo Jesus: atira-te deste monte, porque Deus dará ordem aos seus anjos para que você não tropece em nenhuma pedra. Cristo Jesus poderia muito bem ter se atirado de lá, porque ele era o próprio Deus, e não ia acontecer nada com ele, porque ele era o próprio Deus, ele era o próprio Salvador. Mas ele falou: aparta-vos de mim, Satanás. Ele desapareceu pela terceira vez. Só que Jesus ele tinha um propósito desde o seu nascimento, desde o meio até o fim. Ele tinha um propósito. Que propósito é esse? Era subir lá no alto daquela cruz para salvar a humanidade, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa trajetória. Ele diz na palavra de Deus que Cristo Jesus estava na Santa Ceia com os seus 12 discípulos. E ali Cristo Jesus repartiu o pão, repartiu o vinho. O pão simboliza o corpo de Cristo Jesus e o vinho simboliza o sangue de Cristo Jesus. E ali o discípulo Jesus repartiu o pão
Cristo Jesus ele deu a cada um. E Cristo Jesus pegou um pão, colocou na boca de Judas. E Jesus falou: faça. O que você vai fazer comigo, faça logo. Porque eu sei que você vai me trair. E Judas traiu Cristo Jesus por 30 moedas de prata para cumprir a profecia, para cumprir os salmos. Os salmos que falam que Judas traiu Cristo Jesus por 30 moedas de prata para se cumprir o que está dentro das Escrituras, dentro da Bíblia Sagrada. E que Jesus falou: faça. O que você vai fazer comigo, faça logo. E assim que Jesus ele foi condenado, por causa que Cristo Jesus ele foi curar o enfermo no dia de sábado. Por exemplo, eu e você, nós temos alguém da nossa família que está doente, que está na beira da morte. Está doente aqui lá. É claro que você vai resgatar aquela pessoa da sua família que está morrendo na beira da morte. E que Jesus ele fez dessa mesma forma. A lei ela se resume em amor. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo a ti mesmo. Nenhum dos profetas cumpriu a lei, nem Moisés, nem Paulo, ninguém cumpriu a lei, porque Jesus não veio para abolir a lei, para descumprir a lei, mas ele veio para cumprir a lei através do amor. A lei ela é cumprida através do amor. Eu posso obedecer 9 mandamentos. Se eu desobedecer, eu quebrei toda a lei. E quando eu quebro toda a lei, eu sou considerado um pecador. Somente Cristo Jesus cumpriu os 10 mandamentos através do amor. Porque quem ama não trai, não adultera com alguém, não adultera, não cobiça a mulher do seu próximo, porque tem o amor sobre a sua vida. Através do sábado que Jesus foi condenado. Através do sábado, através da lei. E diz a palavra de Deus que Jesus foi condenado à cruz do Calvário, porque a das piores mortes que tinha naquela época era a morte da cruz, porque muitos ali eram crucificados numa cruz, muitas vezes numa cruz com um ato de X, e ali aquela pessoa era crucificada ali naquela cruz, e vinha as aves, vinha animais ali, aquelas aves pegavam e arrancavam os seus olhos. Arrancavam os seus olhos ali, você sofria a dura morte na cruz, como diz na palavra de Deus, que maldito era aquele que era crucificado na cruz, era chamado de maldito, aquele que era crucificado no madeiro. Cristo Jesus foi chamado de maldito por mim e por você, porque Deus ele nos ama de tal maneira que não dá para explicar. E diz na palavra de Deus que Judas, traindo Cristo Jesus, ele foi tentar voltar atrás. Só que não tinha como ele voltar mais atrás. Ele pegou aquelas 30 moedas de prata, foi até o sumo sacerdote Caifás e falou: eu traí um homem inocente. Ele era inocente, ele não merecia morrer na cruz do Calvário. E Judas pegou aquelas 30 moedas de prata e jogou. Porém Caifás falou: não tem mais jeito, não tem mais volta, não tem mais volta não. E quando foi de madrugada, porque Jesus estava com os seus 11 discípulos no Getsemane, naquele exato momento, naquela madrugada, às 3 horas da madrugada, estava orando angustiado, na palavra de Jesus estava transpirando gotas de sangue no ar. Imagine você tão angustiado, você carregando um fardo, um peso de uma humanidade. Só daí carregar o nosso fardo, a gente já acha pesado demais. Aí Jesus carregando o peso dos nossos pecados, das nossas doenças, assim como se profeta Isaías, e verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, ele levou sobre si lá na cruz do Calvário. Enquanto Jesus estava orando, ele se levantou, porém os seus 11 discípulos estavam dormindo naquela madrugada. E Jesus também falou: na verdade o espírito é forte, mas a carne é fraca. Desperta, porque nessa madrugada o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Nesse exato momento que Jesus falou isso, apareceu os soldados romanos e apareceu
Diz na palavra de Deus que aqueles homens, aqueles soldados, olharam para os 11 discípulos de Jesus Cristo. Só que os 11 discípulos de Jesus Cristo eram parecidos com Cristo. Eles carregavam sobre si a mesma identidade, a mesma roupa, a mesma veste. Eles perguntaram: quem é desse daqui que é Jesus Cristo? Jesus falou: que eu beijar no rosto é Jesus Cristo. Ele beijou no rosto de Jesus. Jesus falou: Judas, você vai me trair com um beijo no rosto. E assim que Jesus colocaram sobre a cabeça de Jesus um pano de saco e amarraram os seus braços. E ali que Jesus foi levado até a condenação, a morte da cruz. E ali aqueles homens mandaram que Jesus negar. Negue se você és o Filho de Deus, negue. Você é o Filho de Deus? E que Jesus falou: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Salvador deste mundo, eu sou o Cordeiro que tira o pecado deste mundo. Pelas tuas palavras, por você não ter negado, você vai ser condenado à cruz do Calvário. Só que Jesus foi levado até a multidão para ser condenado. E ali estava Jesus Cristo, e tinha um bandido perigoso chamado Barrabás. Barrabás na Bíblia simboliza eu e você. Cristo Jesus, ele morreu em nosso lugar. Imagine, inocente, nós somos condenados, nós somos criminosos. Uma pessoa inocente morreu em nosso lugar. Foi isso que Cristo Jesus ele fez. Ele morreu no lugar de Barrabás para nos dar a salvação. Assim perguntaram: quem merece morrer na cruz? Jesus Cristo ou Barrabás? E aquela multidão começou a falar: Jesus, Jesus, Jesus. E ali estavam muitas pessoas que Jesus Cristo curou naquele exato momento. Que Jesus só fazia o bem, mas muitas vezes ele só levava paulada, pedrada sobre ele. E ali falaram: Jesus, ele merece ser crucificado na cruz do Calvário. Então que Jesus foi condenado à morte da cruz. E ali que Jesus foi escoteado 39 açoites. E naquele chicote, os historiadores falam que naquele chicote tinha pontas de aço com ossos. E aquelas pontas de aço com ossos pegavam nas costas de Cristo Jesus e arrancavam os pedaços da carne. Imagina você levando um chicotada e aqueles ossos pegando e arrancando a sua costela de ponta a outra ponta. 39 chicotadas. De colocar sobre Cristo Jesus, pois tanto és o Filho dos judeus, vou colocar sobre si uma coroa de espinho. E assim colocaram uma coroa de espinho, basicamente o tamanho desse dedo, e ficaram sobre o crânio de Jesus. O Senhor todo, ele pagou um alto preço através do amor como diz Paulo, do amor sofredor, um amor benigno, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, pois permanece a fé, a esperança e o amor desses três, o maior deles é o amor. Assim que colocaram Cristo Jesus, tacaram chicotado, 39 chicotadas e a coroa de espinho, ainda faltava a parte mais pior, que era carregar a cruz. Imagine você todo derrotado, fraco, você perdendo sangue, e colocar sobre Cristo uma cruz sobre o seu ombro. E chegou um momento do caminho, ele caiu na metade do caminho. E ali apareceu um homem para ajudar ele. Há momentos na vida que nós precisamos de alguém para nos ajudar. Tem momentos nas nossas vidas que a nossa cruz está pesando, nós estamos precisando com a ajuda de alguém. E apareceu um homem chamado Simão Sirineu para ajudar Cristo Jesus naquele exato momento para carregar a cruz. Quando Cristo Jesus chegou lá naquela cruz, colocaram Cristo Jesus sobre aquela cruz. 3 pregos gravados, 2 nas suas mãos e no seu pé. E ali Jesus gritava o sofrimento. Ali colocaram Cristo Jesus sobre aquela cruz. E havia 2 ladrões, 2 salteadores. Só que Jesus ainda olhou para aquela multidão, olhou para o Pai, olhou para o céu, falou:
Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo comigo. Perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo comigo. Mesmo no sofrimento, mesmo na dor que Jesus falou, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo comigo. Assim que Jesus estava com sede, estava na beira da morte. Porque quando você está na beira da morte, você vai sentir sede, grande sede, porque Jesus pediu água. E deram a Cristo Jesus vinagre com água. Porque Jesus falou: está consumado, está terminado. E quando enfiaram em Cristo Jesus uma espada que atravessou o seu peito ali. Só que na palavra do profeta profetizou que nenhum dos seus ossos, nenhum dos ossos de Cristo Jesus seria quebrado, o seio das suas pernas não seria quebrado para cumprir as profecias da Bíblia Sagrada. E havia dois ladrões, dois salteadores, um à sua esquerda e um à sua direita. Daqueles homens falou: se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz e salva-se a ti mesmo. Você pode salvar essa multidão, mas você não pode salvar-se a si mesmo. Só que o profeta, ele fala, o profeta Isaías, em 53, fala que ele não abriu a sua boca como um ovelha ao matador. Ele não abriu a sua boca, ele se portou tudo calado por amor a cada um de nós. E naqueles atos, quando Jesus na beira da morte falou: Pai, eu te entrego o meu Espírito. Assim que Jesus entregou o Espírito deles na palavra de Deus, que o céu escureceu e houve um grande terremoto tremendo e abriu-se o véu. Mas que Jesus ele tinha lançado uma palavra profética. Ele falou: mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ao terceiro dia eu não vou morrer, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E ali colocaram Cristo Jesus, o seu corpo no sepulcro. Ali que Jesus passou 3 dias ali naquele sepulcro. E muitos pensavam que Cristo Jesus tinha morrido. Só que muitos tinham lembrado acerca da palavra profética de Cristo Jesus. Ele falou que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, que ele ia vencer a morte. E ao terceiro dia fala que Cristo Jesus ele ressuscitou. É só o terceiro dia para se cumprir a profecia, para se cumprir a sua palavra. E Cristo Jesus ele apareceu para os seus 12 discípulos em espírito e corpo angelical. Para os seus discípulos. Jesus passou 40 dias manifestando a sua glória, manifestando os seus sinais a favor dos seus discípulos. E Cristo Jesus ele passou 40 dias e ele subiu para o céu. E nesse exato momento Cristo Jesus se encontra no trono de glória. E esse mesmo Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, esse mesmo Cristo Jesus um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo.